Bom, a gente está chegando na nossa hora, nós não vamos esperar mais, já estamos na hora. E aí vou pedindo aí para o Carlos ou para o Ricardo, quem puder, aí vai admitindo se aparecer alguém, e a gente vai começar. Hoje a gente tem. Eu não sei se vocês viram o e-mail que eu mandei, que vocês sabem que eu sempre mando um e-mail com o arquivo, com instruções, depois eu ponho no WhatsApp só informando isso e o link. E lá no e-mail que eu mandei, eu dei uma informação importante, que são 5 vídeos que nós temos que ver durante esse mês e o iniciozinho de dezembro. E esses vídeos são basicamente quase tudo que nós vamos falar daqui até o final do ano. Ele tem quase todo o material, quase todo. Então, se a pessoa não ver esses vídeos, né, não assistir esses vídeos, ela vai ter um pouco de dificuldade, porque eu não vou conseguir com esse tempo que nós temos. Eu já falei com relação a tempo para vocês, que eu vou estar reprogramando ano que vem. Eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir junto ter o rendimento, porque os vídeos eles esclarecem, eles te dão uma base, né? É igual na aula passada que eu falei, leia o texto das emoções, e algumas pessoas leram, não sei se todos, mas isso não importa. Mas eu vi que quem leu realmente, acho que conseguiu perguntar, conseguiu tirar dúvida. Então, esse é o fundamento. O fundamento de a gente acompanhar os vídeos ou o material é muito importante. Hoje a gente tem um vídeo de 7 minutos, porque a gente vai entrar num assunto que é a mente, né? Então, deixa eu começar a falar com vocês aqui apresentando, para a gente se acertar. E, de novo, quem quiser interromper, fica à vontade, tá? Então, deixa eu começar a compartilhar aqui. E é isso. Nossa aula de hoje, né? E aí, só relembrando, na aula passada, a gente falou de todos esse trabalho aqui, que foi sobre as emoções, né? A antropologia das emoções. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse material, ele está aí com vocês, né? E nós falamos disso aqui, não sei se vocês estão lembrados, os 3 pilares do desenvolvimento humano. E nós dissemos assim, olha, o desenvolvimento humano se dá primeiro nas emoções, que não são sentimentos, tá? Mas sentimentos é um outro nível. Depois o mental, o moral. O que a gente precisa entender é que, na verdade, nós não somos, como é que vamos dizer assim, tão separados assim. As nossas emoções, a razão, né, o discernimento, o senso crítico, a moral, as virtudes, o aspecto da ligação com as leis divinas, elas vão se dando como que se fosse assim, meio misturado. Mas só que tem que compreender uma coisa muito importante. Uma depende da outra. Você não consegue fazer um desenvolvimento moral se você não trabalhar as emoções. Você não consegue fazer um desenvolvimento moral se não trabalhar as emoções e o mental. Você não faz o mental se não trabalhar as emoções, e nós vamos entender o porquê. É claro que a vida não para, né? Então você está trabalhando o seu moral, o mental, as emoções ali, só que uma breca o outro. Chega uma hora que, se você não trabalhar na dica de emoções, o seu mental não anda para frente e o moral também não vai andar. E aí a gente vai tentar entender isso um pouquinho hoje, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Nós terminamos aqui falando do encontro com o próximo em sua vida, e hoje a gente entra onde? A gente entra na mente, tá? Então a gente falou de emoções, então lembra, emoções, mente e o último que a gente vai falar aqui, que é a moral, tá? Tudo isso aqui são assuntos superficiais, a gente não aprofunda em nada, não é nosso objetivo. Um aprofundamento em emoções, ou mental, ou moral, seria quase um curso inteiro para tratar de detalhes, mas nós não temos esse objetivo. O objetivo aqui é basicamente dar um despertamento, né? Dar um despertamento, dar um caminho e chamar atenção para coisas que normalmente não ficam sendo discutidas na casa espírita. De vez em quando eu faço uma palestra, jogo uma coisinha ou outra, mas eu faço questão de não ficar muito forte nisso, porque isso assusta um pouco as pessoas. Mas num curso, não. Num curso a gente tem um propósito e a gente quer dar a oportunidade para aqueles que querem se aprofundar um pouco em algumas coisas, pelo menos ter um caminho. Então, hoje a gente entra na mente. Falamos das emoções e hoje a gente entra na mente, né? E a gente tem
um videozinho que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas tem um pensamento aqui do Sadhguru. Vocês falam, mas por que o Ruela coloca esse Sadhguru de vez em quando? Ele não é espírita, ele é do Oriente. Eu preciso explicar uma coisa para vocês. Existem algumas ideias ou alguns assuntos que eles são vistos com muito mais profundidade em povos que são antigos, são muito antigos. Então, o povo indiano é muito antigo nessa discussão de profundidade do eu, da mente, tudo isso. Aqui no nosso mundo, isso não é muito discutido, aqui é muito científico. Então, o lado místico, o lado espiritual, aqui é muito fraco nesse sentido. Aqui é muito forte no aspecto religioso, da religião, né? Mas muito dogmático. Quem foge disso daí aqui é o espiritismo. Nós fugimos no sentido que nós somos mais profundos, mas em uma profundidade maior, você tem que recorrer à filosofia e juntar com o espiritismo, que é isso que a gente tenta fazer aqui, para dar uma visão um pouco maior das coisas que são importantes na vida. Então, essa é a razão. Tá? E por que o Sadhguru? Porque eu pesquisei ele há anos que eu pesquiso, eu faço confrontações, tem coisas que ele fala diferente do que a gente pensa? Sim, claro que tem. E aí a gente, quando tem alguma coisa muito fora do contexto, a gente explica. Mas normalmente, quando eu chego a trazer um vídeo aqui, é um vídeo que eu sei que está bem alinhado com a nossa visão espiritualista, mas com maior profundidade. Tá? Então, eu queria esclarecer isso aqui. E a gente já falou o que é verdade, né? Verdade, a gente vive num mundo de sombras. As verdades só existem para nós de forma teórica, né? Não de forma prática. Quando é que vai existir uma verdade de fato para nós? É quando nós vivermos as verdades teóricas, né? Quando você fala de uma verdade, por exemplo, que você precisa amar as pessoas, que o amor liberta, a gente acredita nisso, mas isso não é uma verdade para nós, só quando a gente viver isso. Então, isso é muito importante compreender, tá? Então, aqui ele está falando das fases do despertamento do mental e da consciência, a grande lente que vê a profundidade do ser, tá? Então, aqui é uma grande lente, porque a lente que nós estamos falando lá atrás, nas emoções, tudo aquilo, agora nós vamos ver uma lente muito poderosa. Então, vamos lá. Então, eu estou falando para vocês que nós temos aqui os 3 pilares, e os pilares da emoção nós já falamos, que é conhecer e administrar as consequências. Não é controlar a emoção, não é suprimir a emoção, não é falar, não pode ficar com raiva, não pode ter... Não, não é isso. Porque se você tem isso, está com você, não adianta. Não adianta a gente exigir que a gente seja um nível espiritual acima do que nós somos. O que nós temos que exigir é o esforço para administrar as consequências. Então, um exemplo. Você tem uma emoção de raiva, você tem uma raiva muito grande. O que você faz com isso? Você bate, você xinga, você dá chute, você agride. Isso é algo completamente equivocado que nós vamos fazer, porque a sua emoção veio e deu asas a fazer um monte de coisa equivocada que você vai ter que pagar por isso. A raiva apareceu, mas você administra ela como? Tem várias maneiras, né? A raiva é uma explosão. Então, a explosão, quando chega, você tem que saber que você tem que fazer alguma coisa para canalizar a explosão até uma questão de segundos, que ela dá uma acalmada e você administra como? Não, você faz uma prece, você conversa, você... Tem 1000 maneiras, tá? Tem 1000 maneiras. Então, isso é a administração das consequências da emoção. Isso, inclusive, está na Joana. Hoje a gente vai entrar no mental. E o que são as coisas mais fortes do mental que nós vamos falar? Vamos falar da razão, do senso crítico e discernimento. Então, entenda, se você quer desenvolver o seu mental, que é a razão, senso crítico e discernimento, por que primeiro você tem que desenvolver alguma coisa nas emoções? Porque uma pessoa com emoção desequilibrada, e eu já falei disso, que nós somos pessoas com emoções desequilibradas, expliquei tudo isso já, né? Quem não veio a aula passada, assistiu no vídeo, entende, se não assistiu, precisa assistir. Se nós somos espíritos ainda de um nível evolutivo primário, significa que a gente não tem administração pelas emoções ainda. Nós damos asas às emoções, nós decidimos pelas emoções. Esse é o maior problema que nós temos. As nossas escolhas, que são as nossas decisões na vida, que vai nos levar, né, para o nosso processo de evolução ou não,
em geral, são feitos pelas emoções. Fazendo pelas emoções, em geral, você vai se equivocar. Porque as emoções são do andar de baixo e elas estão simplesmente explodindo, elas explodem, né? Elas explodem. Então, se você consegue administrar um pouquinho isso, e não ser totalmente controlar, não, aí você consegue trabalhar senso crítico e discernimento. Olha a relação, qual a relação que tem uma coisa com a outra? Olha, se você é uma pessoa que quando você escolhe pela emoção, como é que você vai desenvolver senso crítico e discernimento? Não vai, porque você não quer. Você quer continuar escolhendo pela emoção, pelo gosto, pelo que o outro fala. Você não quer desenvolver o seu senso racional. Por mais que você se engane, não pode se enganar. Você tem que fazer uma reflexão. Na tua vida, as suas decisões são muito baseadas nas emoções, do que eu gosto, o que eu não gosto, o que me falaram, o que eu ouvi, é isso mesmo, eu gosto, eu odeio, eu tenho raiva. Tudo isso está envolvendo as suas escolhas, significa que você não foi desenvolver o mental. E para você começar a desenvolver o mental, você tem que vencer o primeiro lado aqui, senão você nunca vai. Você nunca vai se preocupar em senso crítico, discernimento, para quê? Eles exigem algumas coisas para eles acontecerem. E nós vamos falar disso, tá? Então vamos lá. Então a gente começa aqui falando que a mente não entende subtração ou divisão, mas somente adição e multiplicação. Eu vou comentar um pouco disso depois do vídeo, porque vai ficar mais interessante, tá? Mas o que a gente está falando é assim: vocês já ouviram, já leram em muitos lugares, até mesmo no meio espírita, assim, olha, você está pensando negativamente, está atraindo espíritos negativos, está criando uma aura negativa, você precisa pensar positivo, precisa parar de pensar negativo. Quem não já ouviu isso? Todo mundo. Só que isso não é correto. Isso não funciona. Não funciona. Eu conto um caso, eu não sei se já contei para vocês, mas quem está no segundo ano já ouviram isso, e no meu vídeo eu falo sobre isso. A nossa mente é uma máquina, a máquina mais poderosa do universo. A mais poderosa. E ela se relaciona conosco através de alguns links, vamos falar assim, de alguns links. E o link não é nunca você falar, eu controlo você, mente, eu não quero que você pense isso, eu não quero. Não existe isso. Porque ela é muito poderosa para se submeter a seres como nós, imperfeitos, que com certeza falaria um monte de besteira para ela. Imagina que você conseguisse controlar a sua mente. Imagina que você ia ligar a sua mente às suas emoções e nunca mais ia desenvolver nada. Então não funciona. A nossa mente se liga àquilo que você deseja, àquilo que você quer, de fato. Aí ela se liga. Então não adianta você falar, olha, não pensa isso, não pensa aquilo. Tá, mas quando você pensa isso e pensa aquilo, você pensa porque tem algo dentro de você que quer pensar. Mesmo que você comece a estudar a espiritualidade, uma religião, e você começa a ver coisas maravilhosas, você começa a ouvir outros caminhos, e você começa a querer ir para os outros caminhos. Mas o quanto isso é mais forte do que aquilo que você viveu a vida toda nas emoções, nos instintos? É muito fraco ainda. É isso que tem que compreender. Não é o fato de você só querer. Você tem que realmente trazer isso para dentro da sua identificação, daquele desejo, daquela vontade mais forte. Quando o espírito evolui, ele tem vontades fortes relacionadas a coisas totalmente diferentes da nossa. A sua mente, ele não tem que preocupar com ela. Ela não pensa isso. Não existe isso. Ela vai estar sempre focada, os pensamentos vão fluir sempre no nível em que ele está. Então, pensa assim, seus pensamentos, suas emoções, a sua mente sempre vai trabalhar no nível que você está, e não poderia ser diferente. E o nível que você está não é normalmente o nível que você gostaria, que você desejaria no sentido de eu gostaria disso. Não. É realmente o que é a tua alma, o quanto você tem guardado ali dentro de outras encarnações, nós vamos falar de memórias, é o quanto tem guardado ali dentro de capacitação. Então, nossa mente, assim como o nosso corpo e outros corpos, quer dizer, perispírito, energia, tudo, são ferramentas do espírito. Então, ela não pode ser controlada apenas por uma força de seu querer. Não. Mas ela sempre seguirá trazendo-lhe todo o potencial que criou em memórias e energia em toda a sua existência.
em função de sua identificação. E é para isso que ela lhe serve. A gente pode ficar um pouco frustrado pensando, poxa, mas não podia ser diferente? Mas vocês já imaginaram a grandiosidade que é o poder de uma mente? A gente está falando de mente, eu já passei 2 vídeos para vocês. O primeiro que eu mostrei, vocês lembram? Que falava da diarreia mental. Vocês lembram do que você alimenta a sua mente, então ela fica doente. Depois nós falamos da cura, né? E nós já tínhamos falado de cura lá no vídeo da cura da saúde e doença. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como ela funciona, tá? Então eu vou começar o vídeo aqui, aí vocês vão me dizer se ele está... Deixa eu fechar aqui. Não existem subtrações e divisões na nossa mente. Existe apenas a adição e multiplicação. Eu simplesmente removerei os pensamentos negativos e terei pensamentos positivos. Boa sorte, isso não vai funcionar. Acontece que você precisa prestar um pouco de atenção em como isso funciona. Você verá que existe uma distinção entre o que você é e o que você acumulou. Bem, veja, a maneira como a pergunta é feita e também a maneira como normalmente ela é abordada, as pessoas pensam que existe algo chamado de pensamento negativo e de pensamento positivo. Elas querem remover os pensamentos negativos e ter apenas pensamentos positivos. Para essas pessoas, eu pediria a elas para simplesmente experimentarem por 10, 15 segundos. Deixe que elas removam à força um pensamento das suas mentes. Por exemplo, nos próximos 10 segundos, simplesmente não pense em macaco. Tente não pensar em macaco pelos próximos 10 segundos. Você verá, você estará cheio de macacos. Portanto, o que eu estou dizendo é, essa é a natureza da sua mente. Porque nessa mente, todos os 3 pedais são aceleradores. Não existe freio, não existe embreagem. O que quer que você toque, ela só irá mais rápido. Nesse tipo de mente, as pessoas têm sido ensinadas por professores de moral e por professores religiosos, não pense em coisas ruins. Bem, desde então isso tem sido um trabalho em tempo integral. Portanto, não tem como lidar com a mente dessa maneira, não é preciso nenhuma grande iluminação. Se você passar 2 minutos com os olhos fechados, você perceberá que você não pode fazer nada à força com essa mente. Então, eu quero remover os pensamentos negativos. Nunca vá nessa direção, porque o que você quer remover se tornará a sua qualidade. Sempre você estará nisso. Então, o que eu devo fazer? A questão é essa. Sem entender o mecanismo fundamental dessa mente, porque a nossa mente, a mente humana, é o computador mais sofisticado do planeta. Até mesmo todos os supercomputadores surgiram deste. Quando esse é o caso, não é importante que a gente compreenda a mecânica de como ela funciona. Um aspecto simplista de como ela funciona é: não existem subtrações e divisões na nossa mente. Existe apenas adição e multiplicação. Se você tentar fazer algo com ela, ela dirá mais 1. Se você se esforçar, se multiplicará e muito mais. Nessa mente, você não tenta identificar o que é positivo, o que é negativo e tenta remover isso. Em primeiro lugar, é preciso entender que essa sua mente, este seu corpo, devem servir a você. A vida que você é importante. O corpo e a mente são veículos que devem nos servir. Se você se sentar em um veículo, ele deve ir para onde você quer ir. Se ele for para seu próprio destino, qual é a utilidade de um veículo assim? Ele é simplesmente um aborrecimento. Nesse momento, a maioria dos seres humanos está, infelizmente, experienciando essa fantástica possibilidade da mente humana como um aborrecimento, como uma coisa problemática. Bem, essa é a coisa mais bela que você tem. Acontece que você precisa prestar um pouco de atenção em como ela funciona. Uma coisa simples é isso. O primeiro e principal processo é por isso que nós oferecemos esse processo chamado Isha Kriya. Isso é para você se distanciar do seu processo fisiológico e psicológico. Há uma coisa chamada você que existe.
Este não é uma combinação de todos os seus pensamentos, suas emoções e seus processos fisiológicos. Além disso, existe você. Se você fechar os olhos, mesmo que você não consiga ver nada, você ainda está ali. É através da janela dos seus olhos que você está olhando para fora, mas se você fechar seus olhos, isso não significa que você não existe. Você ainda existe. Portanto, além do seu pensamento, você ainda existe. Além da sua emoção, você ainda existe. De modo que esse você, a vida que você é, isso tem que entrar na sua experiência. Por que é que você não está permitindo que isso entre na sua experiência, que é o aspecto mais significativo de quem você é? Quem você é nesse momento? O aspecto mais significativo é, você e eu estamos vivos nesse momento? Isso é tudo. O que eu estou pensando, o que você está pensando, não é o mais importante. Nós estamos vivos nesse momento. Isso é o mais importante. Então, é importante que você foque nesse sentido fundamental de vivacidade dentro de você, e então você verá que existe uma distância natural entre você e o seu processo de pensamento. Uma vez que haja uma distância entre o seu processo psicológico e o seu processo fisiológico, esse é o fim do sofrimento, porque existem apenas dois tipos de sofrimento pelos quais os seres humanos passam, o sofrimento físico e o sofrimento mental. Uma vez que você cria um pouco de espaço entre você e a sua mente, entre você e o seu corpo, esse é o fim do sofrimento. Isso é algo que cada ser humano tem que experienciar e conhecer. Caso contrário, pensar, eu simplesmente removerei os pensamentos negativos e eu terei pensamentos positivos. Boa sorte, isso não vai funcionar. É 100% que isso não vai funcionar, porque ninguém pode remover isso. Eles podem evitar isso por algum tempo. Então, quando os pensamentos negativos chegam, você diz Ram, Ram, Shiva, Shiva, como quiser, mas isso é apenas para evitar, eles não foram embora. No momento em que você parar com isso, eles voltarão com muita força, caso contrário, eles voltarão nos seus sonhos. Portanto, é muito importante. Em primeiro lugar, você precisa entender que a sua raiva, o seu ressentimento, o seu medo, as suas ansiedades, a negatividade que você gera, geralmente o ressentimento, a raiva, são sempre dirigidos a alguém. Mas nós precisamos entender que estes são venenos que nós estamos bebendo e esperando que outra pessoa morra. Felizmente, a vida não funciona assim. Se eu beber veneno, eu morro. Se eu beber veneno, você não morre. Então, nós precisamos compreender isso. Quando eu digo veneno, hoje você pode ser analisado quimicamente. Nesse momento, qual é o resultado do seu exame de sangue, o que ele diz? Com 5 minutos de raiva intensa, verifique o seu exame de sangue e veja. Terá muitos elementos negativos nele? Literalmente, você está se envenenando? Então, você quer se envenenar? Definitivamente não. Agora, a própria pergunta vem de um certo desamparo. O que eu devo fazer? Não faça nada. Simplesmente se sente e apenas se preocupe com algo que seja o processo da vida. Talvez o seu batimento cardíaco, talvez a sua respiração, talvez simplesmente a sensação de estar vivo, dependendo de quão sensível ou perceptivo você é. Desse modo, encontre algo. Pode ser uma sensação no corpo, pode ser a respiração, pode ser o batimento cardíaco, pode ser qualquer coisa, algo que indique vida para você. Simplesmente preste atenção nisso por algum tempo. Lentamente, você verá que existe uma distinção entre o que é você e o que você acumulou, o que inclui tanto a sua possibilidade fisiológica e psicológica, ou a sua bagunça, ou o que quer que você tenha feito dela. Uns minutinhos só para a gente refletir um pouco em que a gente falou e esse vídeo, o que a gente está entendendo, né? O que a gente está compreendendo aí. Alguém aí? Bom, Roel, é o Carlos. Eu já tinha assistido esse vídeo. Eu não me lembro, você não passou ele o ano passado, não, né? Olha, eu repito alguns vídeos, mas Ele eu não não é lembro, eu não lembro se eu passei esse, não. Eu não lembro. Eu sei que eu já tinha visto, não me lembro, não me recordo exatamente onde, mas eu sei que eu já tinha visto. E vai muito na direção daquilo que você está falando aí, dentro do parte das emoções, do pensamento, que é que a gente pense que a gente tem controle sobre e a gente não tem. Né? O nosso pensamento, apesar da gente ter uma vontade, às vezes, muito grande de querer dominar os pensamentos, não é possível, não pelo menos por enquanto, né? E eu acho que ele deixou muito claro isso, deixou muito explícito essa parte que se a gente tentar fazer isso, a gente não vai conseguir, não vai ter como a gente ter esse controle, não nesse momento no que nós estamos, né? Passando e momento de evolução que nós estamos. A gente estuda no primeiro ano do Espiritismo aí, no nosso centro, vocês estudaram o perispírito.
né? E deve ter estudado um pouco de André Luiz quando ele fala que nós temos um corpo espiritual que é o perispírito. Mas ele fala, mas também temos um corpo mental, né? A mente tem um corpo mental que está ali junto com o perispírito, mas não é o perispírito, ele tem uma função. É como se o corpo mental durasse muito mais em encarnações, em evolução, do que o próprio perispírito. O que a gente entende é que isso, às vezes, para nós da cultura ocidental é um pouco difícil de entender, mas para a espírita deveria ser mais fácil, mas eu sinto que não é, porque existe um costume de falar de determinadas maneiras que acaba trazendo uma certa confusão. O nosso corpo, ele é uma ferramenta, assim como o perispírito é uma ferramenta, assim como a nossa mente é uma ferramenta, assim como as nossas emoções são frutos disso, da vida. Então, quando você pensa, se a mente é uma ferramenta, ela foi construída com um objetivo. E o objetivo dela é captação. Vai entrando, né? Por quê? Vamos entender? Se você é um espírito bem primitivo, qual é a coisa mais importante para você? Sobreviver. Caçar, comer, acasalar, cuidar do corpo, ter cuidado para não se ferir, porque se é primitivo não tem médico, não tem nada disso. Se ferir é igual hoje, o animal selvagem tem um cuidado de não se ferir, porque se ele se ferir, dependendo do ferimento, ele sabe, ele tem uma intuição que vai morrer de fome. Então pensa em você como um espírito, como uma mente, precária, mas tem uma mente, mas que você é um primitivo. Então a mente vai colher todas as informações relacionadas a quê? A sobrevivência. É uma ferramenta maravilhosa. Naquele estágio, ela necessita de tudo que vai te ajudar a sobreviver, em todos os sentidos: de moradia, de acasalamento, de alimentação, de cuidado, de medo, tudo isso. E você não vai controlar sua mente. Não, porque não é para isso. Ela é para te proteger. Você se desenvolve um pouco mais, a razão, né? E aí vai. Só que a mente percebe que você está num mundo de egoístas, de pessoas maldosas, de pá, violentas e tal. O que ela vai fazer? Ela vai se adaptar àquilo. Ela fala, bom, agora eu tenho que começar a trazer mais coisas para dentro relacionadas a isso. Você tem que competir, você tem que gritar, você tem que ter uma certa violência, isso, sobrevivência de outro nível, mas é sobrevivência. Então ela não pode se adaptar a uma situação diferente do que a sua necessidade. Pensa nisso, necessidade, vontade, desejo. Quando você chega num nível um pouco melhor, você começa a ter acesso a outras informações. Como? Sobre Deus, sobre solidariedade, sobre ajudar. A sua mente começa a captar um outro tipo de informação. Mas você tem que compreender que lá em você, na sua essência, existe uma quantidade enorme de vontade, de desejos que estão relacionados ao instinto, às emoções, à sobrevivência. A gente sabe disso. Então a mente não vai deixar de trazer isso para dentro, porque ela está te ajudando. Mas ao mesmo tempo ela traz algumas coisinhas novas que estão chegando. Olha a adaptação. Ela é uma ferramenta, ela não é nada mais do que isso. Ela não, quem faz todo o processo ali é o espírito, mas ele está em processo de aprendizado. Na medida que você progride mais, o balanço começa a mudar. Você começa a ter mais vontades, desejos e buscas de coisas espiritualizadas, de Deus, do próximo, e aí vai. Tudo isso que a gente está falando. O que vai acontecendo com a sua mente? Ela é uma ferramenta. Começa a vir coisas lá do instinto para ela, ela não passa batido. Vai passar por ela, mas ela não pega, porque ela já está em outro patamar. Isso que eu estou contando para vocês, essa historinha, é para entender onde está o controle da mente. No final das contas, o que é que controla a mente? Né? O que controla a mente? Ah, não pense isso, não pense... Não, isso é pior. Ele falou, é suma e multiplicação. Né? Não resistais ao mal. Tem várias
compreensões dessa palavra de Jesus. E uma delas é essa: se você brigar muito com um pensamento, ele vai ficar muito poderoso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que existe uma coisa que controla isso. E o que é que controla a tua mente? Para você parar de pensar determinadas coisas, pensar outra. E mesmo as emoções. É a sua identificação. É com o que você se identifica. E não estou falando com o que você se identifica porque você está numa casa espírita, está estudando evangelho. Ah, então é com isso que eu me identifico. Bom, não sei. E tudo que tem nas vidas passadas? E tudo que você aprendeu? Tudo que você trouxe? Isso que eu coloquei ajudou a esclarecer? Está claro ou ficou confuso? Só para me saber. Ajudou sim, ô Ruela. Acho que está bem claro, está bem explícito a forma como você está falando. É que a gente tem, de repente, eu vou chamar isso de pretensão, de achar que a gente tem o domínio da mente da gente. Eu acho que isso é natural, é instintivo, só que aí conforme você vai absorvendo mais informação e vai tentando transformar isso, né, de uma forma que a gente possa utilizar, a gente vê que não tem controle não. Mas para mim está bem claro, está bem explícito, é a forma como você colocou. É que aqui dentro da nossa mente fica um martelinho aqui, não, mas eu controlo a minha mente. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu mando lá o comando, ele obedece, mas não é bem assim, não. Você pode ler uma boa página, fazer uma prece, dar uma aliviada. Mas lembra daquela passagem de Jesus? O homem era atormentado, a palavra não é correta, um obsessor, um demônio. Aí ele se cura, mas se ele não modifica, volta 7 e toma posse. Quem já lembra dessa passagem aqui? Quem já ouviu essa passagem? Eu já vi, já ouvi e já li. Tá. O que Jesus está falando é assim: olha, um homem está atormentado. As palavras não são essas, tá? O homem está atormentado por um demônio, aí é feito um trabalho ali, ele consegue se limpar e aquele demônio vai embora. Só que o demônio vai e acha mais 7 e volta. Se aquele homem de verdade não se transformou, eles tomam posse e a coisa fica muito pior. O que é que nós estamos falando aqui? É exatamente isso. O que é o demônio? Pode ser a identificação, se está num estágio muito atrasado. É a identificação. Então você vai, faz a prece, lê o livro, faz o evangelho, está tudo certo. São paliativos, você tem que fazer isso, para ir aliviando. Mas se você não cuida da transformação, eu falo muito isso, é a religião e a religiosidade. Se você não cuida da religiosidade, fica só na religião, você está fraco. Uma hora você cai e cai muito difícil. É muito difícil a queda. É muito dura a queda. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: a mente tem controle? Tem, mas não é o que a gente pensa que controla, como as pessoas falam. Ah, pensa é diferente. O pensamento não vai controlar o pensamento, gente. Não tem jeito. O pensamento não vai controlar a mente, porque ele é o atributo da mente. É do espírito, mas ele é o atributo da mente. As emoções são um atributo. Então, como é que você mexe com isso? Você tem que mexer em alguma coisa mais profunda, que é a identificação. Isso tem que ficar muito claro. Porque senão é como você dar numa martelada, martelada, martelada e nada acontece. Sabrina, acho que você queria falar alguma coisa, né? Não, eu concordei com tudo aí que o nosso colega falou. Ele já falou por mim Tá sobre os bom, pensamentos. tá bom. Então, essa é a nossa introdução, e que o Sadhguru fala exatamente isso, mas ele fala de uma coisa mais profunda, que é mais difícil para a nossa visão ocidental, que é o distanciamento da mente e do psicológico. Nós não vamos abordar isso, isso é mais complicado, não é simples, eu já vi isso em vários outros orientais, como o Krishnamurti, o Sadhguru e outros, né, que coloca isso, mas a gente não vai abordar, a gente vai ficar com a identificação, porque, na verdade, a identificação, que é o desejo e a vontade, é ela que direciona seus pensamentos, suas emoções, tudo direciona, tudo se focaliza ali. Então, você não tem que ficar preocupado, posso pensar, não posso pensar, não quero pensar. Não! Vai pela identificação. Ah, a identificação não está boa, está fazendo eu pensar besteira. Ok, então você tem que trabalhar a identificação. Você tem que trabalhar no paliativo, fortalecendo, fortalecendo, lutando, 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 lutando para a transformação, como diz o Kardec, até uma hora que você percebe as melhorias que vão chegando. Ah, isso é lento? Claro que é lento, é a evolução, né? Vamos um pouquinho mais? Vamos lá. Ok.
Então, as descobertas das ferramentas mentais e o seu amadurecimento. Olha, o amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial amplia as perspectivas da realização completadora. Somente após lograr o amadurecimento afetivo das emoções, consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Pronto, ficou mais claro agora? Se você não faz um mínimo de compreensão das emoções, se você não consegue fazer escolhas que não seja por emoção, você não consegue desenvolver o racional, você é uma pessoa irracional, você não consegue, não tem equilíbrio. Então é preciso trabalhar a emoção, buscando compreender o que é discernimento, o que é senso crítico, como é que desenvolve isso. Nós vamos falar disso aqui no curso, como é que você desenvolve isso, mas você só vai fazer, mesmo sabendo como fazer, se você quiser realmente abandonar as suas escolhas que são emocionais, porque às vezes não quer. Às vezes a pessoa, não, eu faço pelas emoções, eu sou a pessoa assim mesmo. As pessoas têm a mania de falar assim, a pessoa é autêntica. Tem raiva, xinga, é autêntica. Gente, só dando um exemplo da filosofia, quando você vai autenticar um documento no cartório, como é que funciona? Né? Você leva o original e leva uma cópia. Ele olha a cópia original e vai na sua cópia e carimba, autenticado. Ou seja, o que é autenticar? É você ter um original, o correto, e uma cópia que ele confirma. O que é uma pessoa autêntica? É uma pessoa que está em acordo com o original. O que é original? Humano, não sobrevivente quase humano. O nosso original, a nossa natureza é ser humanos, né? Voltado para as virtudes. Então, quando a pessoa fala que é autêntica, porque ela tem emocionalmente desequilibrado, ele não é autêntico, é um emocionalmente desequilibrado. A pessoa decide, toma as escolhas na vida, que eu já falei da escolha, é o nosso objetivo principal na vida. Por emoção, né? Por desequilíbrio, então a pessoa fez uma opção. O que nós estamos fazendo aqui é mostrar, não, essa não é a opção. A opção é pela razão, é pelo discernimento, é pelo senso crítico, e depois outras coisas, mas ainda estamos aqui. Tá? Então, o que ela está dizendo para nós, a Joana, é assim, você vai lograr o amadurecimento efetivo, aí você consegue trabalhar no mental. Vamos lá. E aí você tem o que a gente chama a lente da razão. A conquista da razão é relevante, por ser o princípio ordenador responsável pela formação do discernimento. É o que nós estamos falando, gente. Discernimento e senso crítico. A gente precisa compreender que quando a gente estuda algumas coisas, qual o valor que essas coisas têm na nossa vida. Porque, olha, eu não tenho nada contra. A gente tem uma religião, a gente vai na casa espírita, ou vai numa igreja, escuta as palavras, escuta o sermão maravilhoso, lê uma página maravilhosa, tudo bem. Mas nada disso mexe no seu coração, mexe na sua vontade de ser melhor, não mexe na sua capacidade mental de crescer, a razão, de aprender, na moral. Não tem valor. É valor religioso, não tem religiosidade envolvida. É preciso compreender isso, isso é muito importante. Se a gente acha que não é, não tem problema, a gente pode fazer a escolha, continua pela emoção. Tá bom, mas eu afirmo, não funciona. Sofre, né? Então aqui nós estamos falando da Joana e a conquista da razão, porque a razão é que permite você formar a capacitação para desenvolver o senso crítico e discernimento. Não tem outra maneira. Que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que se possa utilizar o pensamento de maneira justa. Olha como está falando aqui. Real e compatível com a consciência. O desenvolvimento da razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão. Volta nas emoções, que é que nós discutimos. O que acontece no adulto que continua tendo as emoções infantis, que é o que a maioria tem? Ele está, né? Está na doença, no desequilíbrio. Então, quando você começa a desenvolver razão, você começa a trabalhar isso. Não, eu estou tendo uma atitude infantil aqui, eu estou tendo uma atitude... Não, você tem que mudar isso. Que é a caverna de Platão, a fantasia, o fundo da caverna, né? Responsável pelo sofrimento e em considerando a impermanência temporal
e todos os acontecimentos e aspirações físicas. O que está dizendo é assim, olha, a ilusão que a gente tem das coisas, a ilusão, a falta de compreensão racional, né, ela nos faz considerar que as coisas temporais e impermanentes é que são boas. A gente vive em função delas. E a gente já falou muito disso e vai falar mais, do temporal e atemporal. Pensar acertadamente é uma meta elevada. Olha, Joana, é uma meta elevada, pensar acertadamente. Então, não pense que uma meta elevada se conquista só falando. Não quero pensar isso, quero pensar aquilo. Mente, pensa isso. Não, se fosse assim, né? Não é. Tem coisa por trás disso. Tem todo um processo de discernimento, senso crítico, identificação, mudança, esforço, né? O Kardec. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça sempre. Então, porque nem todo o ato de pensar corretamente o é, em face da interferência dos desejos e supostas necessidades. Identificação do ser. Vídeo da cura e prescrição. Não vou falar de novo disso aqui, isso já é página virada, tá? Ok. Então, a lente da razão, assim a concentração nos objetivos ideais, distinguindo dos imaginários, tá? E gente, eu digo, nesse mundo a gente vive na fantasia, no imaginário, na ilusão, nas sombras. E a gente está estudando que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, assim a concentração nos objetivos ideais, o que realmente é o correto, distinguido dos imaginários, leva à mudança da identificação. Claro! Se você se concentra, se você se esforça, se você trabalha para que você mude a sua vida no nível de objetivos mais espiritualizados, mais realistas, mais ideais, devagarmente leva à mudança da identificação. Ou mudou a identificação, o que acontece com o pensamento, com a emoção? Muda também. É lógico, vai mudando. E, consequentemente, aos pensamentos. Para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar exercitando a mente e ampliando-lhe a temporal, a capacidade de discernir o senso crítico. Ok. A gente falou pouco aqui dessa questão, que isso é um assunto que nós vamos discutir bastante pela frente. Senso crítico e discernimento tem um capítulo só para isso, para a gente entender como que isso funciona, tá? Então, aqui estão os 3 pilares. Lembra que nós fizemos das emoções, conhecendo e administrando as consequências, a razão, senso crítico e discernimento, que nós vamos conversar sobre isso, e o moral. O que é o moral? É a conexão com as leis morais e a atemporalidade, a temporalidade de identificação. O que é a temporalidade de identificação? Ora, fora do temporal, o que tem? O espírito, a eternidade, Deus, né? A iluminação, a evolução. Então, você se identifica com tudo isso, com as leis divinas, com as virtudes, com o seu desenvolvimento, com o seu desejo de ser melhor, de ser solidário, de viver num mundo melhor, ajudar as pessoas. Tudo isso vai passando pela tua mente e você vai trabalhando com isso. Significa que você começa a se identificar com algo mais pleno, né? Algo mais pleno. Bom, o processo do amadurecimento moral logo se apresenta, e o desafio do amadurecimento moral responsável pela superação dos instintos das sensações grosseiras e imediatistas. Olha que interessante. Ué, quer dizer que você passou, trabalhou as emoções, trabalhou o senso crítico de discernimento, está se preparando todo para entrar no aspecto moral. O que é o aspecto moral? Porque você pode trabalhar suas emoções, você pode trabalhar o seu senso crítico de discernimento, não tanto discernimento, mas o senso crítico, mas não fazer um amadurecimento moral. Você fica só ali na tábua, no chão. Aqui não, aqui está falando, bom, agora você vai mais lá em cima. Agora que você já preparou toda essa base, vai para cima. Como? Desenvolvimento moral. Que é o que vai te ajudar a superar o quê? Os seus instintos que ainda existem dentro de nós. Aquelas sensações mais grosseiras, né? Imediatistas, temporal. A escala de valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da moral atemporal divina. Então, os valores da tua vida, porque é isso, né? Começa a se modificar. Você começa a sair das suas restrições, dos seus limites de conveniência e interesse pessoal, para ir em direção aos códigos da moral atemporal divina. A maturidade moral liberta,
por despedaçar os códigos da hipocrisia e das circunstâncias, que facultam o desenvolvimento do egoísmo, da vaidade e da autocracia. Esta realização moral é dinâmica, é entusiasta, alargando as possibilidades de crescimento ético e estético. Aí eu coloquei as artes e a civilização, vocês lembram que nós falamos disso, né? E espiritual do ser. Bom, é que esses três pilares, eles funcionam junto, mas um depende do outro. Você nunca vai atingir o moral se você não trabalhar o mínimo da razão e nem as emoções. E nós não estamos falando de atingir de uma forma superficial, gente, não é isso. É aquela pessoa que tem uma religião, né, e faço, cumpro minhas obrigações, mas lá no fundo não tem mudança nenhuma. Em algum momento ela cai, faz uma besteira, porque não tinha. São as pessoas que têm religião fazendo um monte de besteira aí pela vida, porque a pessoa não desenvolveu a emoção, não desenvolveu o senso crítico, discernimento. E vou dizer mais, quem desenvolve senso crítico e discernimento, essas pessoas mudam, às vezes, de religião, ou mudam, porque tem muita coisa aí que não dá para engolir, que não dá para aceitar. Então, se a gente fala assim, olha, a gente segue os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são muito, muito corretos e são muito fáceis de compreender, o basicão. Então, tem muitas religiões que não seguem. E aí a pessoa desenvolve senso crítico e discernimento, e ela fala, não, tem que seguir isso aqui. Então, é importante compreender que aqui nós não estamos falando de superficialidade, estamos falando de profundidade. Então, sem controlar o mínimo das emoções, não há senso crítico e discernimento, porque exatamente as escolhas continuarão sendo pelas emoções. E o senso crítico e discernimento é exatamente para escolher melhor. E a moral não vai se desenvolver, a conexão com Deus, com a temporalidade, com a identificação com as virtudes, porque você está preso lá nas emoções, na sua raiva, nas suas explosões instintivas, ou você não tem o mínimo de razão quando você escolhe as coisas. Então, vai entendendo aí o andar da carruagem, como é que a coisa funciona na nossa vida. Tá? Muito bem. A lente do temporal e atemporal. Isso aqui é fundamental. Tá? Se a gente não entender isso aqui, esses dias eu fiz uma palestra no centro, há uns 2 meses atrás. Aí uma pessoa me procurou e falou, olha, você fez uma palestra, mas você falou uma coisa lá que uma pessoa me procurou e falou que não entendeu nada, o que temporal e atemporal. Eu falei, mas essa pessoa aí tem muitos anos de doutrina? Tem. Como é que ela entende a doutrina? Como é que ela entende o evangelho de Jesus? Se ela não entende isso. Não funciona. Não funciona. E eu não sei se vocês estão já compreendendo bem, mas eu vou dar um exemplo para vocês que eu coloquei num exemplo numa palestra lá para ficar muito claro isso aqui. Então, você pode pensar numa parábola, numa passagem do Evangelho, que é a vinha. Né? A vinha. Quem conhece a parábola, né? Tinha um senhor da vinha, e quando Jesus fala o céu é comparado, né? O rei do céu, ele está querendo exatamente mostrar algo maior para nós. E todas as passagens que Jesus nos fala são atemporais. Então, quando você fala da vinha, o que é? Resumindo, é um senhor da vinha que estava na hora de colher e ele foi contratar pessoas para colher. E ele foi, logo na primeira hora, e contratou várias pessoas. Olha, vai lá para a minha vinha, vai fazer isso e isso, trabalhar o dia inteiro, você vai ganhar uma moeda. Tudo bem? Tudo bem. Está acordado? Tá, então vai. Depois ele vai numa outra hora, e faltando 1 ou 2 horas para acabar o trabalho, ele ainda sentiu que precisava de mais gente, contrata a gente no final, e as pessoas falaram, olha, ninguém contratou a gente não sabia que tinha um trabalho, vamos lá. E aí, quando termina o trabalho, você está falando de quê nessa palavra? Você está falando de trabalho, de tempo de trabalho, né? O quanto eu trabalhei, o quanto eu mereço receber. Você está falando de coisas totalmente temporais, que é trabalho e salário. Que é a coisa mais temporal do que isso, na nossa mente, todo mundo que trabalha quer ganhar pelo tempo de trabalho. Né? A gente ganha por hora. Se você faz uma hora extra, você quer ganhar também pela hora extra. É o correto da vida, é o justo. E aí, quando chega no final da história, o que você pensa? Olha, vamos pensar que essa história ela fosse contada por Jesus de forma temporal. Como é que seria o final? Capataz, ó, paga aí as pessoas que trabalharam na vinha, pega os que chegaram primeiro e dá a eles uma moeda como combinado e mais um pouco. Pega os que chegaram lá no meio, dá uma moeda e um pouquinho mais. E aqueles que chegaram por último, dá uma moeda só. Aí você fala, é justo. Mas aí não foi isso que acontece.
Porque quando ele chama o capataz, ele faz diferente. Olha, dá uma moeda para esse, todos vão ganhar uma moeda. Aí você fala, não, isso não é justo. Isso é realmente, pensando na forma temporal, não é justo. Mas por que que isso é justo? Porque é atemporal, ou seja, não está relacionado ao trabalho, não está relacionado a tempo, nada disso, é uma parábola do céu. E no céu não importa quem foi criado há 1 trilhão de anos atrás ou foi criado agora. Todos chegarão no mesmo lugar. Todos vão receber a mesma moeda. E qual é a moeda? É o poder do amor. Pronto. Se a pessoa não compreende a questão temporal e atemporal, ela fica lendo o evangelho e fica boiando em um monte de coisa, porque é isso. É isso. E essa lente de compreensão, gente, eu vou dizer para vocês, ela é fantástica, fantástica, né? E nós espíritas temos o privilégio de entender um pouco da reencarnação e saber que a vida não é uma vida só, ela vai em processo de crescimento. Então, por isso, a lente do temporal e atemporal para nós é muito mais fácil de compreender. Então, todas as vezes que você lê o Evangelho, você fala Evangelho em casa, pensa que Jesus fala para a alma eterna, é atemporal. E dá exemplo de coisas da vida, porque as pessoas só entenderiam assim, mas atemporalmente. Isso é muito importante. E vocês vão ver que algumas vezes Jesus falava para os seus discípulos e dizia, não, eu falo para vocês isso aqui, para os outros eu não posso falar, eles não vão entender, porque ele sabia dessa questão. Né? Ok. Antes de eu dar um toque aqui no começo da nossa outra atividade, eu vou fazer de novo uma volta aqui, perguntar se alguém está com dúvida, se está difícil, como é que estão as coisas. Vamos lá, vamos aproveitar. Para variar, só eu falando, né, Roela? Não tem problema, não tem problema. Não, você falando aí, né, dando as suas explicações, eu não sei se o pessoal já teve a oportunidade de ver os vídeos, eu já tinha visto, né, anteriormente, e eu assisti novamente. E essas transformações que você vem falando, eu vejo muito na circunferência, que a gente sai de um estágio X, chega lá na bacia, lá embaixo, e depois a gente começa a subir novamente para voltar outra vez para a dimensão 1, mas totalmente transformado, totalmente desenvolvido. E essas transformações, essa sua fala vai muito nessa direção. Inclusive, você usou aí no slide sobre a caverna, e no vídeo tem lá não sei se foi no vídeo, acho que foi no vídeo mesmo que eu revi, tem lá os 2 estágios dentro da caverna, quando você está lá no fundo, ou quando você já está quase saindo, e depois o aqui para fora, que é outra realidade. Então, realmente, quem não assistiu o vídeo, se assistir, vai entender muito melhor essa sua fala durante a explicação. Eu vi totalmente a circunferência aí nessa sua fala acontecendo aqui na minha frente, eu revi o desenho. Carlos, deixa eu só mostrar uma coisa rápida aqui, porque eu falei, nós vamos entrar em outro assunto. E nesse outro assunto, olha como é que começa a história. Entendeu? É a própria. Ó. Tá vendo ali? Ó. É. Tá? E vamos em frente, ó. Vamos lá, ó. Vamos correndo, vamos mostrando. Aí vai entrar em algum momento, olha lá, lei moral, memória, o que é? Aí vai falar senso crítico, é isso? E por que eu falei que o vídeo é importante? Porque o vídeo vai explicar cada passo desse aqui, ó. O início, criação da consciência, como é que é, e vai mostrando. Aí chega lá no Cristo, né? Aqui, ó, chega no Cristo. Quando você chega no Cristo, o que é que acontece? Acontece isso, e acontece isso. Aí você vai pegando a caverna, vai pegando a teoria do conhecimento, vai pegando as leis, vai pegando o sermão, e junta tudo. Imagina, olha, o que nós estamos fazendo aqui é juntar o Platão, a caverna, teoria do conhecimento do Platão, a grande lei de Jesus, as bem-aventuranças, junta tudo isso numa figura só. E tudo funciona harmonicamente. Isso é uma coisa incrível, incrível, incrível. E nós vamos trabalhar com isso, tá? Então tá bem dentro disso aí mesmo. Por isso eu digo, vejam o vídeo. E vou dizer mais, no vídeo, além disso, ele é bonito, tem umas coisas bonitas lá, né? Do universo, umas coisas interessantes. Recomendo quem não conseguiu ver, veja que na aula que vem, nessa não vai dar, tá? Já são 9. Eu vou dar uma introdução rápida, mas eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, alguma coisa, antes de eu dar uma pequena introdução aqui. Ok.
Nós falamos, então, das emoções, falamos da razão. Razão é uma coisa que nós vamos falar um pouco mais. Falamos da moral, né? E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a criação, a evolução, a mente humana, os caminhos e as ferramentas para o nosso desenvolvimento. Quais são as ferramentas que nós temos em nós? Né? Como que essa mente funciona? Não é isso? Como que nós fomos criados? Onde foi? Como que aconteceu? Onde nós estamos? Para onde nós vamos? É mais ou menos isso que a gente vai falar. E os vídeos estão relacionados exatamente a tudo isso que nós estamos colocando aqui, tá? E nos vídeos vocês vão ver uma simbologia da criação e da evolução nas 7 dimensões, que é a jornada evolutiva do princípio espiritual e material. O material está com acento aqui, está errado. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Vocês que fizeram o curso lá com o Newton, vocês lembram, né? Quando você fala do início de tudo, fala de quê? Fala da criação. E a criação é o quê? É o princípio material e o princípio espiritual. Então, esses vídeos todos, são 5 partes. Aqui fala de 4 partes, mas não são 5, tá? São 5. Na verdade, o que acontece? Esse vídeo, ele vai falar para a gente de quando foi criado lá na dimensão divina, simbolicamente, viu, gente? E aí vem criando todos os corpos, todas as capacitações, chega num ponto onde a gente chama de fundo da bacia. Então, vamos lá, olha ali, ó. Tem uma circunferência, e aí a gente já parte daqui, mas no vídeo você vai entender antes disso aqui o que acontece, que é o que a gente chama de gestação da criação, né? O processo gestatório divino. Então, a gente pega a circunferência e divide em dimensão espiritual e dimensão material. Então, os espíritos de luz, os puros, os angélicos, né? E os humanos. E aí, quando tudo começa? Começa lá na dimensão divina, que está no vídeo, mas não está aqui. E essa dimensão divina vai colocar uma densificação onde? Na primeira, não sei por que esse negócio está assim, na primeira jornada, que é a criação. O princípio espiritual e material, junto com o poder da vontade, vem para o primeiro passo da criação, lá em cima, e vai descendo. Aí tem a criação da consciência, porque se foi criado um princípio espiritual, foi criado um princípio material, eles se juntam, né? Eles se juntam. Tem que ter um roteiro, tem que ter uma bússola. E qual é a bússola? São as leis divinas que é colocado na consciência, ou como semente, como germe. Depois tem a criação do campo mental. Lembra que eu falei? Perispírito, campo mental? O campo mental, ele é criado simples e ignorante, junto com a consciência, só com as sementes. Depois você tem o mental, que é do reino material. É aquele que a gente fala das emoções, dos desejos, da sobrevivência. Depois você tem a criação do corpo astral, do perispírito. Vai só criando. Isso tudo vai se juntar lá na 7ª dimensão. Tá? Ele está criando, Deus está fazendo todos esses processos, que leva trilhões de anos, sei lá. Aí tem a criação do corpo etérico e finalmente você chega aonde? Você chega nos sobreviventes quase humanos, que é o fundo da bacia, a criação do corpo físico. Quando você olha para esse fundo da circunferência, você está pensando só em ser humano? Não, aqui está tudo. Vamos falar que o Big Bang, seja uma verdade, mas eu acho que muita coisa ainda vai ser descoberta, mas vamos partir daí. Os sobreviventes quase humanos, ou esse fundo da bacia, ele começa lá há 14, 15 bilhões de anos atrás. É quando começa o quê? A matéria como nós conhecemos, em forma atômica, né? Aqui para cima não tem forma atômica, é outras coisas que vocês só vão entender lá no vídeo, né? E aí vai subindo. Aí quando você trabalha aqui em bilhões de anos nos sobreviventes no fundo da bacia, você chega a um ser humano, né? Vai primeiro um australopithecus, tudo isso vai sendo mostrado no vídeo. Você chega ao ser humano e como ser humano você começa a trabalhar o seu aprendizado. Por que o ser humano é assim? Por que não é? Porque ele é violento? Tudo explicadinho lá no vídeo, bonitinho, com foto, com filminho. É interessante e é um aprendizado. E você vai subir, né? Você vai subir de novo como? Sentimentos. Olha aqui, as emoções estão do lado de cá, os sentimentos estão do lado de cá. Uma compreensão maior da vida. Olha, humanos, você se torna totalmente humano, despertou, seu mental vai se purificando. Pronto, a consciência despertou, você domina toda a matéria. Entrega total, nenhum interesse pessoal.
Pronto, o início da missão, ou seja, seres angélicos, espíritos puros, aí vai embora. Aí nós vamos seguindo. É isso, só queria dar essa pequena introdução para ver se motiva as pessoas a usarem um pouco do tempo para ver esses vídeos, que eu passei pelo e-mail. Se alguém não tem como olhar e-mail, me avisa, porque aí eu passo no WhatsApp os links, tá? Mas está tudo lá no e-mail. Então eu falo, mano, se a pessoa não tem como olhar e-mail, me passa no WhatsApp depois, pode ser do grupo de doutrina ou no particular, e a gente vai mandar o link. Por quê? Porque não perca a oportunidade de vocês alargarem a compreensão sobre a criação, sobre todo esse processo. Dentro dessas informações que nós estamos passando aqui, aqui tem espiritismo, tem filosofia, tem um pouquinho de esoterismo. Quando você junta tudo isso, você tenta ver se não tem alguma coisa que está contrária à doutrina espírita. Não, não tem. Não tem. Contrário, não tem. Tem aprofundamento, tá? Então, eu acho assim que isso é uma coisa importante para a gente dar uma olhada com carinho. Eu não vou entrar mais aqui, porque eu teria que entrar em detalhes, e sem o vídeo, gente, eu vou ser honesto com vocês, vocês vão ficar um pouco boiando. E vocês vão ver que depois, na semana que vem, quando a gente chega aqui, essa bola, essa elipse vermelha, é quando eu falo, todo o nosso curso é só aqui, nessa elipse vermelha. É discutindo isso aqui. Tá? É isso que nós vamos discutir. Né? Ó, vai embora. E daqui a pouco a gente chega aqui, ó, deixa eu ver aqui, mais umas 2 aulas, a gente chega no senso crítico, para a gente entender o que é isso. Tá? Ok. Gente, eu sei que está um pouco antes do tempo de acabar, mas eu não vou começar uma coisa que não vai ficar sem suporte. Sem o vídeo vai ficar sem suporte. Mas na aula que vem eu vou seguir de qualquer jeito, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, vamos entender. Está complicado, vocês acham que conseguem ver o vídeo essa semana, não precisa ver todos eles de uma vez só, mas o primeiro vídeo é fundamental, ver para a próxima aula, o primeiro e o segundo, pelo menos, para a gente não ficar patinando. Vocês têm dificuldade com isso, não dá para ver, dá para ver, como é que tá? Fala para mim um pouco aí. Ô, professor, deixa eu te falar, eu assisti esse primeiro vídeo sobre as 7 dimensões, né? A minha dúvida é o seguinte, então no decorrer das aulas, você vai tocar, os assuntos vai ser tudo abordado em relação ao vídeo, exatamente isso, né? Tem algumas diferenças, mas eu diria para você que as aulas falam de todos os assuntos que estão lá nos vídeos, só que a gente coloca um pouco mais de detalhe, tá? Tá, ok, perfeito. Tá? Para quem não tem também acesso, Ruela, como é que fala? Ao e-mail, não sei se o pessoal sabe, né, mas tem o seu canal no YouTube que dá até para se inscrever, que foi o que eu fiz, e aí a gente tem acesso a todos os vídeos, literalmente, de tudo quanto é assunto que você coloca, sobrevivente quase humano todos, cidadão do cosmo todos, é só se inscrever, é só clicar lá naquela sinaletinha lá, o sininho lá, que você se inscreve lá e pronto. Também é fácil. Também, mas assim, para não... Como diz o outro, deixa eu explicar uma coisa, né? Porque ele fala, mas fica mandando ver vídeo, né? Mas não é isso, gente. É que assim, quando a gente começou a preparar esses vídeos, antes de estar no Centro André Luiz até, nem morava aqui. Eu escrevi um livro que eu não publiquei, e em cima do livro nós começamos a fazer uns vídeos que eu achava que era importante, os conhecimentos que eu tinha, que eu estava desenvolvendo, passar isso de alguma forma, mas eu sabia que eram complexos e que coisas muito complexas as poucas pessoas querem ver. Quando eu comecei a dar o curso, eu falei, não, peraí, muita coisa que eu vou falar aqui estão nos vídeos de uma forma mais interessante. E eu comecei a linkar uma coisa com a outra. Mas, assim, é o que eu estou falando. Se a pessoa tem dificuldade do e-mail e quiser, olha, eu não tenho e-mail, eu não abro e-mail, por qualquer razão, não tem problema. Fala, pode passar os links desses vídeos específicos no WhatsApp.
eu passo, não tem problema. Mas por que eu estou falando que é necessário vocês verem? Porque senão vai ficar mais difícil de entender. E não é que vai ficar mais difícil. Talvez alguns assuntos que estão sendo falados lá, nós não vamos cobrir. Não vai ter tempo de cobrir. É mais por isso. Eu realmente acho que eu vou falar por mim, se não assistiu o vídeo, você fica um pouco meio fora do assunto, não entende um pouco. Eu assisti o vídeo hoje com muita calma e tem algumas coisas assim que eu só entendi quando você reforçou, ou o nosso amigo aí, que eu esqueço o nome dele, é Carlos? Carlos. Carlos complementava sobre o assunto. Então, acho que se não assiste o vídeo, realmente fica um pouco fora assim, do assunto. Eu já participei de algum vídeo Cortou, viu, Sabrina? e tive que voltar para poder entender o que foi falado. Isso acontece sim. Acontece comigo toda hora. Às vezes esses dias eu vi um vídeo do Jorge Elahá, que ele fala umas coisas importantes, que eu olhei e falei, gente, eu preciso passar isso depois para alguém. Mas depois eu tive que ver de novo, anotar, ver de novo. Vi 3 vezes. E não são complicados, mas é que você quer pegar os detalhes. É assim que funciona. Se a gente quer aprender, gente, não dá para aprender deitado na cama olhando. Não dá. Para aprender tem que gastar um pouco de energia mesmo. Gente, eu vou parar por aqui. Se alguém não tem mais nada a dizer, vamos encerrar. Lembrando que a gente começou sem fazer a prece inicial. A gente teve algumas pessoinhas entrando aqui na sala que tirou a concentração. Mas eu gostaria que a gente fizesse a prece final, se for possível aqui. Se alguém quiser fazer para a gente, eu agradeço muito. Gente, hoje o Fred não está aqui, eu tô, mas fica aberto para os demais, tá? Mas então, já que você se prontificou, fique à vontade. Então vamos lá. Eu vou fechar o meu microfone aqui. Tá joia. Então vou convidar os irmãos aqui presentes para fecharem os olhos, serenar os pensamentos, aproveitando esse momento de paz, esse momento de tranquilidade em nossos lares. Aproveitarmos o momento para agradecermos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando um pouco mais de entendimento, buscando um pouco mais de informação e pedindo também a nosso Mestre Jesus que nos ilumine na transformação dessas informações em conhecimentos, que já foi nos passado aqui mesmo no curso pelo Ruela, a forma como a gente consegue fazer essa transformação, que é a aplicação das informações que nós recebemos no nosso dia a dia, na nossa vida, transformando essas informações em conhecimento. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos preparou o ambiente de nossos lares para recebermos a palavra de Jesus. Agradecermos também ao Ruela pelos ensinamentos, pela disponibilidade, mesmo em viagem, sempre aqui, honrando o compromisso que fez conosco, e que possamos aproveitar esses momentos para nos transformar, para nos colocarmos em prova e para nos melhorar, como espíritos em evolução e como sobreviventes quase humanos, buscando a subida dessa circunferência até aonde nós todos devemos chegar um dia, que é a perfeição relativa. Que assim seja, graças a Deus. Miné, querido, obrigado. Boa noite. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Tenham um fim de semana ótimo. Boa noite, boa semana. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa semana. Até mais. Tchau, gente. Estou parando aqui. Tá. Semana que vem eu tô de volta aí com ela. Semana que vem é certeza. Beleza.